Você sabia que em muitos processos judiciais o resultado pode depender da atuação de um assistente técnico? E muita gente nem sabe que esse profissional existe. Às vezes pensa que somente a parte processual seria a parte do advogado. Não. Existe um termo chamado assistente técnico judicial. É a pessoa, é o profissional gabaritado, legalmente habilitado para auxiliar, assistir o advogado em suas petições e seus processos. Olá, eu sou Samuel Soares, arquiteto, engenheiro de segurança do trabalho, que me habilitou e me gabaritou a ser perito judicial. E neste vídeo eu vou te explicar qual é o papel do assistente técnico no processo judicial. Fique comigo. Vamos lá, uma explicação bem simples. Quando um processo envolve questões técnicas, o juiz nomeia um perito para analisar o caso. Mas as partes também podem indicar um assistente técnico para acompanhar essa perícia. Vamos lá. Momento para análise. Você tem um processo, duas partes. A parte que pleiteia algo e a parte que defende sobre esta acusação. Ok? Nós chamamos de duas partes do processo. E quem será o julgador? O juiz é uma parte imparcial. Ele não pode tender nem para uma parte nem a outra. Perfeito? Então vamos lá. O assistente técnico judicial, ele é assistente de uma das partes. O mesmo assistente técnico não pode atuar nos dois lados do processo, mas os dois lados do processo podem sim ter cada qual o seu assistente técnico judicial. Perfeito? Vamos lá. O juiz, já foi falado que ele é imparcial. Se algo no processo é muito técnico e não está muito explícito a explicação, nenhuma parte nem a outra parte, ficou ali meio dúbio a tomada de decisão, então ele precisa de argumentos técnicos que possa convencê-lo a qual ação ser tomada naquele momento do processo. Se algo não ficou claro, então ele nomeia um perito técnico, um perito judicial, alguém que também participará neste processo de forma imparcial. Ele não pode ser tendencioso, nem uma parte nem a outra. Perfeito? Já o assistente técnico, possivelmente um profissional legalmente habilitado, igualmente da mesma categoria técnica do próprio perito, este sim estará defendendo um dos lados, o lado a qual ele foi contratado. Pois bem, é importante também dizer que em muitos casos, quando uma das partes contrata um assistente técnico que coloca ali subsídios no processo, informa qual a melhor estratégia a ser tomada no processo, auxilia o advogado desta parte, muitas vezes coloca um laudo com robustez, falando meramente a verdade tem que ser dita independente das partes, ok? Todavia, enunciando, explicitando melhor, de uma forma clara, com normativa, o que essa parte está pleiteando. Ou é o ataque à outra parte, ou se for do lado de cá, é a defesa do que está sendo atacado. Percebeu? É para isso que funciona. Então, muitas vezes, no processo, já nascendo
com uma robustez técnica, muitas vezes o próprio juiz já é convencido da tese e aí ele não precisa, né? Ele já tem subsídios no processo que leva ele a estar convencido de tomar uma linha naquele julgamento. Então, às vezes, ele não vai nem acionar e nomear um perito. Mas se isso lhe causa, naquele momento do processo, alguma dúvida, então sim ele vai acionar o perito. Deu para entender um pouquinho aqui? Agora, uma diferença, tá? O perito judicial é imparcial e atua para o juiz. Ficou claro isso, né? Só estou reforçando para que você entenda isso. Já o assistente técnico representa a parte, né? Mas isso não significa distorcer a análise, como eu já falei, e sim garantir que ela seja tecnicamente bem conduzida. Eu fiz questão de frisar isso novamente para que fique claro. Não pode, independente das partes que o assistente técnico esteja trabalhando com a fundamentação, a verdade nunca pode ser distorcida. O que é feito são pegar com o olhar clínico pontos positivos para aquela tese que está sendo defendida, para que quem esteja analisando fique bem enunciado este lado da verdade ou este pedaço da verdade que está sendo pleiteado, ok? O que ele faz, este assistente técnico? Ele pode analisar o processo, elaborar quesitos, acompanhar vistoria, verificar a metodologia do perito e emitir parecer técnico. Percebe? Depende do momento que este assistente técnico está chegando no processo, ele pode desenvolver uma atividade ou uma habilidade diferente da outra. Se um assistente técnico já é contratado logo no início do processo, então, em comum acordo com esta parte, com o proprietário, né, com o ofendido desta parte que contrata o advogado, então já monta-se uma linha de defesa e segue-se nessa linha de defesa, permeando a melhor estratégia de começo, meio e fim. Perfeito? Agora, emitir parecer técnico é o assistente técnico chegar, vou colocar ali, né, na cena do crime, né, modo de falar, não necessariamente é um crime, vamos dizer assim, né, ele chegar ali na cena do objeto que está sendo pleiteado, assim fica melhor explicitado, né, e ele emitir um parecer técnico, sem ser tendencioso, falando a verdade, mas é óbvio, na linha de defesa desta parte que ele está defendendo. Perfeito? Deu para entender? Verificar a metodologia do perito. Neste momento, então, o processo já transcorreu, ficou alguma coisa meio dúbio que fez com que o juiz nomeasse um perito. O perito já foi ao local, o perito já emitiu e neste momento, então, foi contratado o assistente técnico para verificar a metodologia do perito. Qual metodologia ele adotou? Então, em cima disso, precisa ser feito algum questionamento, se assim couber naquele momento, tá? Voltando um pouquinho antes, o perito foi nomeado e ainda não foi feita a vistoria. Neste momento, o assistente técnico pode ser contratado para ingressar, fazer parte desse processo e ele, a partir de agora, ele vai acompanhar a vistoria. Ele pode, a perícia,
né? Então o perito vai marcar tal data de ir no local para averiguar, fazer uma perícia no que está sendo pleiteado. Então, neste momento, há uma prerrogativa que o assistente técnico o advogado da parte vai colocar junto ao processo e dizer: este é o assistente técnico da parte. E aí o assistente técnico da parte, que no caso sou eu que estou te falando, fui contratado, então eu acompanharei a vistoria técnica, qual seja a perícia do perito judicial. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando eu, como assistente técnico, participo também da perícia, eu não estou vendo só o que está lá, porque isso eu já o conheço no processo. Eu também estou vendo o comportamento do perito e da outra parte, para ver onde que eles vão pegar e atacar naquilo. Então, possivelmente, terei eu que já, defendendo essa tese, já manusear na minha mente qual será a linha de defesa para este ataque, vamos dizer assim. Então é bem uma, como que eu posso dizer? A justiça em si, o processo judicial, ele é uma grande encenação e um jogo de peças. Então você tem que antecipar a jogada do seu opositor, ou às vezes você tem que colocar uma peça do seu tabuleiro para frente, sabendo que essa peça será sacada pelo opositor, mas você já está uma ou duas jogadas à frente para depois fazer o movimento no tabuleiro do seu lado. Percebe? Elaborar quesitos. O que é o quesitos? Quesitos são perguntas e questionamentos, onde eu, já pensando lá na frente, vamos dizer assim, eu proponho através de uma pergunta que seja arrancado uma resposta do perito, percebe? Que de acordo à resposta dele será explicitado algo que já existe e eu não precisei falar. Porque neste momento o perito judicial, ele trabalha em nome do juiz. Então, muito provavelmente, quando o perito faz o laudo dele, é óbvio que cabe questionamento técnico. Mas quando ele coloca ali no laudo algo que você já pensou lá atrás nos quesitos e ele coloca favorável à linha de tese que você está seguindo, então você tem uma robustez, você tem a sua linha e o perito nomeado pelo juiz também. Então você percebe que vai criando robustez na sua linha de tese, na sua linha de defesa processual. Perfeito? E o análise do processo é justamente isso, é ter acesso ao processo, o que as partes colocaram até aquele momento e para você entender qual será aquela pausa para molhar as palavras, né? Qual será a sua linha de raciocínio que você possivelmente, junto com o jurídico, com o advogado, poderá explorar um pouquinho mais. É você analisar o processo, porque todo processo, toda causa, ela tem um pedaço que vai ser mais fragilizado e um pedaço que precisa ser mais explorado para aquela defesa de tese. Perfeito? É mais ou menos isso que acontece neste tabuleiro, né? É algo pensante. Muitas vezes as duas partes têm a razão, tem um pedaço dela de razão. Então, quem argumentar, quem apresentar uma melhor tese, quer seja nas palavras, na escrita e na robustez dos documentos, das provas mais concisas, muito mais será favorável ao juiz ter o entendimento para esta parte, ok? Um valor estratégico aqui, tá? Eu vou comentar com você. Em muitos casos, a atuação do assistente técnico pode identificar falhas,
complementar análises e trazer uma visão técnica mais aprofundada para o processo. Tá? Agora eu estou aqui nesta frase falando o que eu já tinha te explicado. Perfeito? Muitas vezes o processo está muito bem elaborado, com as palavras adequadas pelo advogado. Mas quando entra o assistente técnico com outro olhar técnico, muitas vezes com pequenos ajustes, pequenas calibragens, você conduz aquilo que já era bom para melhor. Você eleva aquela linha de tese para um patamar muito mais alto, onde o lado de lá que vai ter que também fazer, vai ter mais dificuldade. Para quê? Para criar uma linha de defesa para este momento que você já avançou. Perfeito? Responsabilidades. Mesmo atuando para uma das partes, tá? Eu já falei, mas vou frisar isso. O assistente técnico tem responsabilidade profissional, ou seja, tudo precisa ser fundamentado tecnicamente e dentro das normas. O assistente técnico vai ver um ponto de força dentro da causa julgadora e ele vai explorar aquilo de uma forma que ele encaixe completamente dentro da legislação e das normas. Bem fundamentado. Independente da parte que ele está, perfeito? Ele sim pode ser parcial neste caso. Imparcial é o juiz e o perito, que está como o voto de Minerva, o desempate desta tese. De um lado uma parte, de outro lado a outra parte. Então essas partes são parciais. Tanto o advogado quanto o assistente técnico, ele vai vir defender a tese desta parte. Mas ambos têm que estar falando conforme a legislação e conforme a regra das normativas. Então o assistente técnico, de novo, mesmo atuando em uma das partes, tem responsabilidade profissional, ok? Agora eu vou fazer uma conexão sua aqui com um laudo, de uma forma aqui que eu dei uma mesclada aqui, peguei dois laudos aqui só para você ter mais ou menos noção como que eu faço o meu laudo, como que eu embaso, né? O meu embasamento técnico. Perfeito? Então aqui de uma forma bem rápida eu fiz um mesclado, então você vai ver que tem dois tipos de laudo, tá? Então esta capa aqui foi para um laudo de avaliação de imóvel urbano, impugnação de classificação do padrão construtivo do IPTU. Isso foi um laudo que eu fiz, tá? Então aqui endereço, tudo. O objetivo deste laudo aqui foi a avaliação técnica com a demonstração de incompatibilidade do enquadramento do padrão construtivo, tá? Lançado nos IPTUs e o padrão construtivo real. A finalidade deste laudo em específico era a impugnação dos valores venais por enquadramento inadequado do padrão construtivo. Isso aqui eu atuei como assistente técnico junto a um escritório de advocacia, um advogado que me acionou com um cliente nosso, né? Que era um condomínio que estava pleiteando esta parte, ok? Então aqui tem alguns detalhes. Isso aqui é a capa do laudo, é um resumão para quem abre já fala, o que está, já entendi. Na primeira capa você já vê tudo que está sendo pleiteado ali. Objetivo, finalidade, já põe enquadramento, tá? E aqui a metodologia. Então aqui já tem a data que foi feito esse laudo, aqui a assinatura minha, aqui vai o meu CAL, né? Mas enfim, eu tirei daqui. E aqui na segunda não é parte do mesmo documento não, tá? Então aqui é como foi um outro laudo, que aqui sim eu fiz um laudo com avaliação de uma edificação, o valor com inferência estatística, tá? Então, não é que o mesmo documento tem esses dois, não, são dois documentos diferentes aqui, perfeito? Então aqui foi um outro laudo que eu fiz também aqui para objetivo, determinação do valor de mercado, de compra e venda. Finalidade, alienação.
Perfeito? Muitas vezes você pode fazer isso aqui, você também, advogado, às vezes é chamado, ou mesmo você proprietário está precisando disso, ou mesmo uma administradora de condomínios, enfim, quem seja você que está me assistindo agora, você pode ter esta demanda, esta dor. Quer seja para fazer um levantamento de inventário, parte de empresa, patrimônio, enfim, ou mesmo você quer fazer um financiamento bancário. Eu tenho outros vídeos aqui que eu falo especificamente desse tema, perfeito? Então vamos avançando aqui, o grau de fundamentação aqui, grau de precisão, assinatura, e vamos de uma forma rápida, nós temos um sumário, tá? Isso aqui é um padrão que atende a NBR específica, perfeito? Aqui uma introdução, onde você vê pintadinho de amarelo e 3 pontinhos, é porque tem mais algumas coisas específicas para aquele laudo, tá? Identificação do solicitante, vamos passando de uma forma rápida aqui, finalidade, tá? A finalidade do presente laudo é para, e a gente coloca o que? O objetivo, coloca. Aqui pressuposto e ressalva, O laudo elaborado com observância do Código de Ética do CAL, ele fundamenta-se nas normas da NBR, da ABNT, a documentação fornecida, matrícula, inscrição, projeto, memorial, tudo que foi neste trabalho específico que eu esteja fazendo, então é colocado aqui no pressuposto, tá? Informações constadas em loco quando da vistoria, ou seja, vou no local, faço uma vistoria técnica com laudo fotográfico, enunciando todos os pontos fortes que está sendo pleiteado. Então tudo fotografado, escrito, descrito, não é mesmo? Para que crie-se uma robustez também junto ao laudo, tá? As informações colhidas na pesquisa, quais foram, a identificação do imóvel, a vistoria prévia, este aqui foi 6 de maio de 2025, tipo de bem avaliando, registro, inscrição, área do terreno, área construída, ocupando imóvel, endereço, certo? Ou seja, o imóvel avaliando está aqui. Está explícito aqui o que é. Caracterização da região, caracterização do imóvel, estado de conservação, especificações dos materiais de acabamento, vistoria e relatório fotográfico deste laudo, dizendo que consta neste documento. O diagnóstico de mercado, como está naquele momento, aquela região, aquela cidade, aquele bairro, indicação do método utilizado, aqui nós podemos fazer se for para avaliação do imóvel, pelo método comparativo direto. Dependendo como for, não tem, o imóvel é muito específico, então tem o método evolutivo, o método involutivo, todos esses estão dentro do guarda-chuva da NBR, então não há questionamento sobre isso, você não pode colocar um achismo, não, você tem que fazer embasamento na NBR, senão a outra parte ali, ela tá louca facilmente para ver onde que você vai escorregar. Sabe aquela casca de banana? Colocou casca de banana, se escorregar é um prato cheio para o outro lado. Então precisa se tomar muito cuidado com isso, perfeito? Então não é só fazer um laudo, não, tem que estar com embasamento, perfeito? O grau de fundamentação, grau de precisão, resultado da avaliação, quantidade de dados utilizados aqui, eu tirei aqui para não ficar tão poluído, tão pouco importa, mas aqui nessas tabelinhas são os dados referentes àquele imóvel que eu estou avaliando, tá? Atributos de entrada, resultado a nível de confiança, tudo isso está especificado, explícito lá na NBR específica, perfeito? O resultado para o campo de arbítrio, eu como avaliador, perito avaliador, a própria NBR me dá um campo de arbítrio, só que eu não posso passar deste campo de arbítrio, eu tenho um limite. Então aqui está explicitado no laudo, aqui de onde eu peguei essas informações aqui, e
eu chego no arredondamento até 1%. Uma conclusão, né? Eu coloco aqui, lógico, aqui os 3 pontinhos, concluindo. Aqui é uma conclusão do que foi enunciado neste laudo, ok? Aqui a minha RRT, eu como arquiteto vou lá, faço o laudo, sou um profissional legalmente habilitado e junto neste processo eu emito ao meu conselho o RRT, que é Registro de Responsabilidade Técnica. Perfeito? Preencho aqui. Encerramento e qualificação, eu digo alguma coisa aqui, e os anexos deste laudo: registro de imóveis, IPTU, a escritura, né, do registro de imóveis, o IPTU, relatório fotográfico, aquele que eu fui no local e fiz a vistoria, plantas dos pavimentos, no caso aqui era um prédio, então tinha plantas dos apartamentos, memorial descritivo, databook, convenção condominial, manual do síndico, tabela de enquadramento e a RRT. Aqui específico era um prédio, não é mesmo? Então você vai ter, se for uma casa, vão ter outros tipos de documento. Perfeito? E agora, se você quer conhecer um pouco mais de robustez sobre o Samuel, arquiteto, engenheiro de segurança do trabalho, que foi gabaritado ao longo do tempo a se tornar perito judicial, então você digita aqui, ó, arquitetanguloengiseg.com.br. Vai cair aqui na home. A home você vai ter algumas coisas aqui sobre mim, mais de 30 anos de atuação técnica, tá? Veja como podemos resolver sua demanda. Você clicando aqui, você vai lá para o portfólio de serviços. Perfeito. Aí rodando para cá, se você já se convenceu por aqui com alguma coisa e já quer me acionar, clica aqui, falar pelo WhatsApp. Clicou aqui, você já vai direto no 11 94785 4033. Já vai direto no meu WhatsApp. Você vai falar diretamente comigo, não é com terceiros, nem com equipe que vai jogar para cá ou para lá, não. Você mandou a sua mensagem diretamente para mim, coloca a sua dor, coloca a sua demanda e nós vamos dialogar por lá diretamente. Perfeito? Para este aqui, você tem aqui também embaixo algumas abas e nós vamos agora na aba de serviços. Para este vídeo que eu estou gravando, seria sobre assistência técnica judicial. Então tenho aqui um serviço específico. Clicou aqui, você vai ter, tá? Aqui, assistência técnica judicial, algo mais aprofundado para que você, com certeza, a sua dor e a sua demanda para assistência técnica judicial estará aqui. Estando aqui, pode me acionar, porque eu vou te atender da melhor forma possível. Perfeito? Aqui nós temos, né? Tenho mais alguns serviços: portfólio, consultoria técnica, laudo e projeto. Um portfólio extenso que você pode também, tá? Mas ainda preciso de saber um pouquinho mais sobre Samuel. Vem aqui, conheça a minha trajetória. Clicou nessa aba, você vai ter aqui sobre Samuel Soares. Perfeito? Minha trajetória profissional, minha atuação profissional, diferencial técnico, perícia judicial, experiência em obras e gestão técnica, formação, que já falei no que eu sou formado, mas aqui de uma forma você pode ler com mais calma, algumas certificações, diferencial profissional, participação em empreendimentos de grande porte, trabalhando para essas empresas, prestando os meus conhecimentos a elas. Olhando a palavra agora. Perfeito. Áreas de atendimento, visão profissional. E se você gosta um pouquinho de história, aqui terá uma história bacana sobre a origem da Arquitetângulo. Vale a pena você também dar uma lida. É interessante. Perfeito. Se convenceu de tudo isso, vou cortar para mim agora aqui. Agora é o seguinte:
Se você atua com processos ou precisa de suporte técnico especializado, a assistência técnica é o caminho. Ela faz toda a diferença na prova pericial. Perfeito? Ela faz toda a diferença. Muitas vezes, um assistente técnico com suporte técnico ao advogado, ele já leva muitas vezes uma condução que permite com que o próprio juiz já se convença desta tese, enfraquecendo inclusive a tese do outro lado. Perfeito? No link dessa descrição você encontra mais informações. Pode dar uma lida, inclusive pode navegar para o meu site e também aquela chamadinha. Fez sentido esse vídeo para você? Quer saber mais conteúdos? Clica aqui agora, ó. Olha o sininho. Tá vendo o sininho? É para te lembrar. Olha, tá vendo o sininho? Perfeito? E agora na sequência eu estou mandando aqui para você, finalizando este vídeo, está subindo aqui ou aqui, né? Cada hora ele me engana, então eu vou fazer aqui, está subindo aqui o logo da minha empresa. É só você clicar nele que você já está cadastrado no meu canal. E assim que virar outros vídeos, você já será acionado. Opa, chegou coisa nova, ok? Meu muito obrigado.